Cristão, seja um belo retrato de um santo para o mundo. Parte 05, dia 14 de novembro de 2024. Queridos amigos, mantenham-se na simplicidade da Bíblia. Esta é uma época em que a Sagrada Escritura é muito pouco considerada. Se uma igreja decide inventar uma cerimônia, os homens caem nela e a praticam como se fossem uma ordenança de Deus. Sim. E se nem a igreja, nem a lei reconhecem o desempenho, mas se certos pastores obstinados escolhem acender velas, junto com a mesma coisa dos padres, e usar todos os tipos de adornos, e se curvar e se encolher, e murchar em procissões, há muitos simplórios que irão seguir qualquer caminho que seu clérigo escolher, mesmo que ele os leve ao paganismo absoluto. Siga meu líder, é o jogo do dia, mas siga meu Deus, é o lema de um verdadeiro cristão. Jó não havia virado para a direita, ele também não havia virado para a esquerda. Ele não havia sido negligente em observar os mandamentos de Deus. Ele evitou a omissão, bem como a comissão. Este é um assunto muito sensível, pois quantos existem cujos maiores pecados residem na omissão? E lembre-se, os pecados de omissão, embora sejam muito leves em muitas consciências, e embora a maioria dos professos nem mesmo os considere pecados, são os mesmos pecados pelos quais os homens serão condenados no final. Como posso provar isso? O que disse o grande juiz? Tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Estive doente e na prisão e não me visitastes. Foi o que eles não fizeram que os amaldiçoou, mais do que o que eles fizeram. Portanto, olhe bem para isso e ore a Deus, para que você não se desvie do caminho de seus preceitos, de Jesus, que é o único caminho. Além disso, entendo que Jó quer dizer que ele nem mesmo recusou dessa forma. Ele não começou correndo muito e depois ficou sem fôlego. Sentou-se à beira do caminho e disse: descanse e seja grato. Mas ele manteve o ritmo e não diminuiu. Se ele era caloroso e zeloso uma vez, ele permaneceu caloroso e zeloso. Se ele era infadigável no serviço, ele não diminuía gradualmente o tom de um preguiçoso. Mas podia dizer: eu não recusei. Considerando que devemos fazer avanços em direção ao céu, há muitos que, após 20 anos de profissão, não são mais expedidores do que eram, mas talvez em um estado pior. Cuidado com o declínio. Estamos acostumados a usar este termo anos atrás para significar o início de um consumo, ou talvez os efeitos dele. É de fato, um declínio na alma geralmente leva a um consumo mortal. Em um consumo espiritual, a própria vida da religião parece diminuir aos poucos. O homem não morre por uma ferida que apunhala sua reputação, mas por uma fraqueza secreta dentro dele que corrói os órgãos vitais da piedade e deixa a superfície exterior bela. Deus nos livre do declínio. Tenho certeza, queridos amigos, que muitos de nós não podemos nos dar ao luxo de declinar muito, pois não somos muito sinceros, nem muitos vivos agora. Mas esta é uma das grandes falhas das igrejas. Tanto dos membros estão em declínio que a igreja se torna um hospital em vez de um quartel. Muitos professores não são o que eram no início. Eram jovens muito promissores,
mas não são velhos performáticos. Temos o prazer de ver as flores em nossas árvores frutíferas, mas elas nos decepcionam, a menos que se transformem em frutas. E não estamos satisfeitos. Mesmo assim, a menos que a fruta amadureça para uma doçura suave, não fazemos pomares por causa das flores. Queremos maçãs? Assim é com o jardim da graça. Nosso Senhor vem buscar frutos e, em vez disso, muitas vezes não encontra nada além de folhas. Que Deus conceda para nós, para que não desçamos do mais alto padrão que já alcançamos. Eu gostaria, disse o Senhor da igreja de Laodiceia, que tu fosses frio ou quente. Oh, vocês, mornos, levem esse aviso a sério. Lembre-se, Jesus não pode suportar você. Ele te vomitará da boca dele. E você o deixa doente só de pensar em você. Se você fosse franco, frio, ele iria entender você. Se você fosse quente, ele se deliciaria com você. Mas não sendo frio nem quente, ele fica doente só de pensar em você. Ele não pode te suportar. E realmente, alguns declinam porque ficam pobres. Até deixam de adorar por causa disso. Espero que nenhum de vocês diga: não gosto de vir ao tabernáculo porque não tenho roupas adequadas para entrar. Como eu sempre disse, qualquer roupa serve para um homem vir aqui, se ele tiver pago por ela. Que cada um venha por todos os meios com as roupas que tiver e será bem-vindo. Mas conheço alguns professores, muitos pobres, que, no extremo de sua ansiedade e dificuldade, em vez de voar para Deus, fogem dele. Isso é muito triste. Quanto mais pobre você é, mais deseja as ricas consolações da graça. Não deixe que essa tentação domine. Mas se você é tão pobre quanto Jó, seja tão determinado quanto ele a seguir o caminho do Senhor e não declinar. Outros fogem de sua religião porque enriquecem. Eles dizem que 3 gerações nunca chegarão a um local de culto dissidente. E isso provou ser uma triste verdade em muitos casos. Embora eu não tenha motivos para reclamar de você ainda. Algumas pessoas, quando sobem no mundo, torcem o nariz para seus pobres amigos. Se algum de vocês fizer isso, será digno de pena, se não de desprezo. Se você abandonar os caminhos de Deus pela moda do mundo, você será um pobre ganhador de sua riqueza. O Senhor o proteja de tal declínio. Muitos declinam porque se confortam com a moda do mundo. E o caminho do mundo não é o caminho de Deus. Tiago não diz: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, todo aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Outros vagueiam porque se metem em más companhias entre pessoas espirituosas, ou pessoas inteligentes, ou pessoas hospitaleiras, que não são pessoas graciosas. Amém. Tem continuação. Graças te damos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.